sabido que a melhor definição de cultura é a que afirma que esta é o conjunto de manifestações artísticas, sociais, linguísticas e comportamentais de um povo ou civilização. Por mais incrível que possa parecer, o conceito da palavra cultura só começou a surgir por volta do final do século XVIII na Alemanha. Este conceito surge da analogia do cultivo da terra, onde surgiram termos como a cultura das letras, a cultura das ideias ou a cultura das ciências. Em outras palavras, acabou por denominar aquilo que pode ser adquirido, aprendido e transmitido. Nos dias de hoje, a forma mais eficaz encontrada para se transmitir cultura é, justamente, a incentivando. Em Cabedelo, cidade do litoral paraibano, este incentivo culminou em uma chuva torrencial de cultura graças a uma lei municipal de incentivo. Esta lei vem há 10 anos viabilizando projetos culturais divididas em 10 áreas de interesse, dentre elas pesquisa, fotografia, cinema, artes plásticas, folclore, literatura, música e teatro. A união de todos esses projetos é o retrato da evolução cultural desta cidade que valoriza o seu povo, que valoriza a sua cultura, que valoriza a Lei Padre Alfredo Barbosa. No ano de 1999, em um evento realizado no Teatro Santa Catarina, foi sancionada a Lei de Incentivo à Cultura do município de Cabedelo. Nele, estavam presentes os maiores representantes culturais do município até então. Pode-se afirmar que este foi o dia mais importante para a cultura da cidade. Mas, para que esse dia fosse possível, teremos que regredir um pouco mais no tempo para conhecermos a trajetória da cultura e de seus agentes, entendendo assim a sua origem. Então, mais precisamente em 1980, a Universidade Federal da Paraíba começa a lançar em Cabedelo as bases de um projeto chamado Cabedelo, que depois evoluiu para o nome de Projeto Arte e Cultura Catarina, projeto este que até hoje é desenvolvido no município de Cabedelo. Eu já coordenei esse projeto durante 27 anos. Hoje ele é coordenado pela colega Clara Magna de Lima, que é filósofa com especialidade na área de História da Arte. Coordeno um projeto de extensão da universidade já há 15 anos em Cabedelo. O projeto é Arte e Cultura Catarina. O projeto Catarina é um projeto de reativação de atividades culturais do município. Então, assim, já trabalhamos desde o Salina do Ribamar até a Fortaleza Santa Catarina. Todas as atividades folclóricas que têm participado desse grupo teve uma participação do projeto, que foi no resgate da manifestação cultural de Cabedelo. Inclusive, o projeto Catarina resgatou com a comunidade de Cabedelo a Associação dos Menores Carentes de Cabedelo. Foi onde nós criamos a Nau Catarinense Infantil. Eu, Cleide Rocha, o falecido Altimar Pimentel, nós reativamos a Nau Catarinense com os meninos de rua de Cabedelo. A ação da Universidade Federal em Cabedelo, ela ampliou-se, trabalhando também nessa vertente das leis de incentivo à cultura. Foi através desse projeto que eu comecei a participar da criação da lei de incentivo à cultura. Eu estou aqui desde o início da lei, da criação da lei até agora, no seu desenvolvimento. Então eu fui indicada, eu e Fernanda Barra foram indicados para participar da lei, da criação. Então, assim, foi vários estudos, foi várias discussões, vários anos que a gente teve para entrar no consenso e formar a lei. Bom, eu participei de uma reunião em João Pessoa da construção da ideia da Lei Viva Cultura. E eu vi que essa lei podia vir para Cabedelo, né? Então eu conversei com algumas pessoas. Na época eu conversei com o Ricardo Coutinho, que era um vereador que estava atuando nessa área. Aí pedi para que viesse a Cabedelo também aquelas pessoas que estavam naquela proposta, para a gente discutir isso com os artistas. Então aqui em Cabedelo a gente fez uma primeira reunião lá no Teatro Santa Catarina. E a partir daí
surgiu as ideias e a associação encabeçou essa luta, através de Janilson, de Jorge, de Marieta, de Evilásia, Oswaldo, Tadeu Patrício, todo mundo, a gente começou a alimentar esse Cabedelo, Altimar Pimentel. Para mim é uma satisfação falar sobre o desenvolvimento dessa lei, que nós iniciamos em 1989, quando tivemos a oportunidade de encaminhar a primeira proposta da lei de incentivo à Prefeitura de Cabedelo. Mais adiante, em 93, nós iniciamos junto com a comunidade, com a participação de todos os segmentos culturais aqui de Cabedelo, uma discussão mais ampla em torno da implementação dessa política de incentivo, que é um instrumento moderno, característico dos países mais desenvolvidos do mundo. Fizemos uma amostra assim, do que seria, discutimos isso com a comunidade depois e, em seguida, a gente foi discutir com a Prefeitura. Então, a proposta foi entregue à Prefeitura, naquela ocasião, em 95. O que aconteceu foi que a Prefeitura, naquele momento, achou que não era possível, a lei foi engavetada e terminou, e a gente ficou aí 2 anos sem essa lei. Depois, eu fui convidado por Dedo para ajudar no seu plano de governo. Aí conversamos com o Jorge, com Fernando Abá, com o Oswaldo, e a gente começou a trabalhar. Aí, coincidentemente, ele ganhou para ser prefeito. Então, ele me encarregou de junto com as pessoas, né, a gente ver uma forma de como montar essa lei e fazer funcionar. Naquela época, a Associação Artístico-Cultural, através de Tadeu Patrício, Jorge Vilela, Janilson Feitosa e tantos outros companheiros que faziam parte dessa associação, nos procuraram como prefeito e nós tivemos a sensibilidade e vimos a necessidade de, juntamente com todo o pessoal que faz a cultura de Cabedelo, elaborar em conjunto com a Prefeitura Municipal de Cabedelo a Lei de Incentivo à Cultura. Então nós achamos a necessidade de fortalecer essa lei. Eu fui ao padre Alfredo, conversei com ele, gostaria que ele ajudasse nessa parte com a sua presença espiritual, a sua força, e ele veio e a gente sugeriu em reunião que a lei tivesse o nome dele, já que foi uma pessoa que foi uma das pessoas que se preocupou também em Cabedelo, além da questão religiosa e educacional, com a cultura. Somente em 1999, graças à intervenção na época do padre Alfredo Barbosa, que muito honra a lei de Cabedelo a ser nomeada com o nome dele, foi que nós conseguimos que a lei fosse de fato encaminhada à Câmara Municipal de Cabedelo e promulgada. E nós sancionamos a lei, aprovamos essa lei, que é uma coisa de fundamental importância hoje para o município de Cabedelo. Nos anos 2000 a 2004, já fazia bastante tempo, né, eu entrei em Cabedelo para fazer trabalho cultural em 1978, como teatrólogo no núcleo de teatro da Universidade Federal da Paraíba. Então, quando em 2000, o prefeito que assumia o mandato naquela época, me convida, eu não conhecia o prefeito, ele sabendo do meu trabalho em Cabedelo, alguém tinha falado sobre o meu trabalho, ele me chama para uma conversa e diz: olha, eu gostaria de transformar a diretoria de cultura da prefeitura, da Secretaria de Educação e Cultura, numa secretaria adjunta, uma subsecretaria de cultura. E eu topei o desafio. Nesse período que eu fui subsecretário de cultura, ajudei com todos os que fizeram a equipe, porque ninguém faz nada sozinho, ajudei a edificar o projeto da subsecretaria que não existia. Então, estruturamos a secretaria, reformamos um dos prédios da prefeitura que estava abandonado, onde funcionou o antigo mercado de artesanato, e naquele prédio, com financiamento da Caixa Econômica, nós instalamos a subsecretaria de cultura, instalamos a primeira galeria de artes plásticas do município, instalamos o primeiro museu da memória fotográfica também do município e, evidentemente, que demos continuidade à Lei Padre Alfredo, que foi criada em 2000 pelo então prefeito Dedo. Então, a partir daí, a lei foi aprovada, teve toda a parte da Câmara Municipal, teve a parte da Prefeitura, e formamos a primeira comissão, que funcionou provisoriamente no início no Teatro Santa Catarina, e depois foi na Fortaleza, funcionou lá acho que 2 anos por aí. Quando nós assumimos em 2000 a Subsecretaria de Cultura, nós encontramos a Lei Padre Alfredo já como lei e como decreto de funcionamento.
Como eu já tinha participado como agente cultural da discussão da lei, eu me senti muito à vontade, por conhecer a lei, por dominar os pré-requisitos da lei e também por entender que um dos graves problemas da política brasileira é exatamente por não termos política de Estado. Pegamos a lei, colocamos no orçamento e implantamos a lei. O prefeito que saía tinha promulgado a lei, tinha feito o decreto de regulamentação, né, o decreto 24 de regulamentação da lei, e nós implantamos a lei. Então, o mérito de ter criado a lei enquanto lei é do prefeito Dedo, e o mérito de ter feito a lei iniciar o seu funcionamento é do prefeito Júnior. Bom, a Comic ela foi criada em 1999 e 2009 já fazem 10 anos da sua criação. É super importante para a cidade porque tira a cultura, tira as pessoas que fazem cultura, não é, da condição de pedinte. Elas passam a ser autônomas e a realizarem os seus projetos. Por outro lado, o entendimento da parte governamental em renunciar, não é, em fazer a sua renúncia fiscal em prol de um projeto cultural, também é um grande avanço, tendo em vista que a gente tem 223 municípios no estado e apenas 3 contemplam lei de incentivo à cultura. Então, Cabedelo está inserido nesses 3. E, assim, eu me sinto privilegiada, né, honrada por ter participado desse movimento há 10 anos atrás. Além de todos esses benefícios que a lei tem trazido para a cidade de Cabedelo, eu poderia destacar como um dos mais importantes o processo de politização da comunidade cultural, o processo de organização e até um certo grau de profissionalismo com que a cultura de Cabedelo vem sendo gradativamente tratada, tanto pelo segmento artístico organizado da sociedade, como pela administração pública municipal, que, felizmente, ao longo desses anos, tem reconhecido a cultura como um fator importante no desenvolvimento social da cidade e, por outro lado, também um dos principais fatores de desenvolvimento econômico no país. É sabido hoje que a cultura ela é não apenas um fator de desenvolvimento individual das pessoas, um fator de desenvolvimento social, é sim também um fator de desenvolvimento econômico da população e do país. Cada emprego gerado na cultura, vale dizer, que é mais barato do que o emprego gerado na indústria. Onde houvessem crianças, adolescentes, jovens, mexendo com cultura, com arte, música, teatro, e dependesse do Padre Alfredo para a coisa poder andar, pronto, ali não havia mais problema. Quando a cidade, Cabedelo, através de seus artistas, se somam, né, nessa discussão de identidade cultural, a cidade, através de seus artistas e de tantos outros realizadores, tivemos várias pessoas também de João Pessoa, exemplo do atual prefeito Ricardo Coutinho e de tantos outros guerreiros, né? Em Cabedelo, todos os agentes culturais começaram a defender que a cidade tivesse uma lei de incentivo à cultura. E Padre Alfredo, vigário por muitos anos da cidade de Cabedelo, foi escolhido como sendo o ícone religioso, mas também um agente cultural a defender a necessidade de uma lei de incentivo à cultura. O Padre Alfredo, na realidade, eu posso colocar até que foi o patrono do espetáculo da Paixão de Cristo, porque foi quem primeiro abriu portas. E a gente conseguia realizar os espetáculos da Paixão na Semana Santa, também por obra e graça do Padre Alfredo, que cedia as roupas antigas que eles já não usavam mais, e tapetes, e espaço para ensaiar e tudo mais. O Padre Alfredo Barbosa foi sempre um incentivador da arte e da educação na cidade de Cabedelo, tanto através dos grupos de teatro, como o grupo GETAP, que leva o seu nome, a Escola Imaculada Conceição, os trabalhos que ele desenvolvia na creche aqui de Cabedelo. Foi graças principalmente ao apoio dele e à intercessão dele que foi possível a implementação da Lei de Incentivo à Cultura desta cidade. Onde houvesse juventude, lá estava ele gritando: viva Nossa Senhora, viva Jesus! E a alegria era constante. Sempre muito emotivo, com sermões cada vez mais engraçados. E a gente nunca se esquece das coisas que ele dizia. Ele sempre foi muito feliz, muito alegre. E junto com a criançada, então ele se encontrava com Deus, porque era aí que ele se sentia à vontade.
Padre Alfredo, na década de 50, deu uma força à cultura popular, na catarineta, o coco de roda, as lapinhas, o teatro aqui, né? Padre Alfredo realmente merecia que essa lei tivesse o nome dele, né? Por isso que ficou Lei Padre Alfredo Barbosa, o Cônigo Alfredo Barbosa. Uma justa homenagem. A cultura foi muito influenciada por Padre Alfredo aqui em Cabedelo. Eu acho que ninguém fez tanto pela cultura de Cabedelo quanto o Padre Alfredo. Ao exemplo de outras leis de incentivo municipal, a lei de Cabedelo consiste basicamente na possibilidade dos contribuintes dos impostos destinarem uma parte desse recolhimento a um determinado projeto cultural que tenha sido aprovado na Comissão de Incentivo à Cultura. A comissão, que é composta de forma paritária com representação da sociedade civil organizada da cidade, com a representação do governo federal através da Universidade Federal da Paraíba, da Subsecretaria Estadual de Cultura, da Secretaria Municipal de Fazenda e da Secretaria Municipal de Cultura, ela se responsabiliza por selecionar e por enquadrar os projetos culturais aptos a receberem esse apoio financeiro que é captado junto aos contribuintes do município. Com essa trajetória é que a Lei Padre Alfredo Barbosa, ela contempla na formação paritária, né? Ela é formada por 8 membros, 8 representantes, sendo 4 representantes da classe artística e cultural de Cabedelo e 4 de órgãos públicos, notadamente 2 da Prefeitura de Cabedelo, indicados pelo prefeito, 1 representante da Universidade Federal da Paraíba, indicado pelo reitor e pela COEX, e outro indicado pelo governo do Estado, Subsecretaria de Cultura. Nos primeiros estágios da lei, por volta do ano de 2002, ela contava inicialmente com um orçamento de R$80 mil, o equivalente na época em torno de 2,5% da receita tributária própria do município, da arrecadação do ISS, o IPTU e o ITBI. Esses valores foram gradativamente sendo elevados com uma rápida ascensão, de forma que atualmente, no ano de 2010, a comissão contará com um aporte financeiro da ordem de R$362 mil aproximadamente, totalizando o investimento ao longo desses 10 anos de implementação da lei em torno de R$1.200.000. Em termos per capita, graças à implementação da lei de incentivo à cultura de Cabedelo, Cabedelo é hoje uma das cidades do Nordeste que mais investe em cultura. Igualmente é importante destacar a forma com que o empresariado local, os contribuintes, até mesmo do IPTU, têm se aproximado dos produtores culturais de Cabedelo e têm viabilizado a sua realização cultural, não apenas através do mecanismo de renúncia, mas até mesmo através de apoios diretos que antes não aconteciam. Vale aí nesse ponto destacar que até o surgimento da lei havia uma grande distância entre o contribuinte, entre o empresariado local da cidade e a produção cultural. Hoje existe aí um novo tratamento que se inicia, que se implementa e que de fato se solidifica a partir da lei de incentivo à cultura local. Eu sou o diretor-geral do Instituto de Educação Superior da Paraíba, IESP, e da Faculdade de Tecnologia da Paraíba, FATEC-PB. Representa essas duas instituições, que são instituições renomadas, que estão localizadas no município de Cabedelo. Fazemos parte dessa população de Cabedelo, onde a gente tem prestado alguns serviços relevantes, não só à cidade de Cabedelo, como os moradores de João Pessoa, que de fato são os nossos maiores clientes, o maior contingente de alunos são de João Pessoa, e todo o estado da Paraíba. Já temos um grande avanço no que tange ao reconhecimento em termos de excelência de ensino. Agora, recentemente, pela segunda vez, fomos agraciados com um conceito dos melhores entre as faculdades e instituições de ensino. Nós somos o ranking no estado da Paraíba, somos a primeira colocada. E o Banco do Brasil foi uma das empresas que participou nesses últimos anos ativamente desse projeto de lei de incentivo à cultura no município de Cabedelo.
eu queria deixar registrado a importância que isso teve para a nossa instituição, de valorizar a cultura local, de associar o nome do banco a muitas ações que foram empreendidas aqui a partir dessa lei. Então, antes de tudo, é um prazer muito grande da instituição Banco do Brasil se ver associada a iniciativas dessa natureza. Nesses 10 anos da lei, a lei de incentivo à cultura, nós também nos achamos no dever de participar, né? Especialmente oferecendo nosso apoio a todos aqueles eventos que se diz respeito às manifestações culturais no município de Cabedelo. Durante esses 5 anos temos participado ativamente. Acreditamos até que somos os maiores colaboradores desse projeto dentro do município de Cabedelo. Com esse nosso trabalho, com essa nossa participação, nós já possibilitamos inúmeros feitos, né? Esse incentivo do IESP é uma coisa que a gente considera de grande importância, porque ao mesmo tempo que nós estamos contribuindo com a cultura do município, estamos contribuindo com as pessoas, né, que carecem de recursos que são difíceis de conseguir, de uma certa forma, através de outros patrocínios. E já que o IESP é uma instituição que se cedia no município de Cabedelo, nada mais justo do que a gente colaborar com esses grupos, né, com essas manifestações culturais dentro do município de Cabedelo, oferecendo o nosso aporte de recursos, nosso apoio financeiro, através dessa lei que nós consideramos uma lei importantíssima, a Lei Padre Alfredo Barbosa, que hoje está completando esses 10 anos. Nós tivemos nesse período o apoio a 3 projetos. Os 2 últimos muito interessantes, porque era um projeto de inclusão digital, um aconteceu na Fortaleza Santa Catarina, e o último projeto, um projeto de registro fotográfico de uma fotógrafa aqui, a Lilian Tandaia, que atua aqui em Cabedelo, também muito interessante. Nós participamos ativamente da abertura, da divulgação desse projeto e nos sentimos sensibilizados, porque o material que foi utilizado, foi produzido pela Lilian, serviu também para divulgar a marca Banco do Brasil. Agora, mais importante do que divulgar a marca é, sem dúvida, resgatar, que era o objetivo desse trabalho, a história da pesca em nosso município. Bom, dentro desse projeto, por assim dizer, ou dessa lei, melhor dizendo, né, do Padre Alfredo Barbosa, nós temos várias ações que a gente pode citar, como, por exemplo, aqueles apoios que nós demos, né, ao Coco de Roda do Mestre Benedito, certo? A Nau Catarineta, que é uma das expressões culturais que a gente tem uma grande admiração aqui no município de Cabedelo. Também contribuímos com a edição de vários livros, de vários autores, poetas, né, cabedelenses, e também em filmes, né? Alguns filmes foram feitos tudo com recursos oriundos desse nosso apoio, né, que damos à Lei de Incentivo Cultural. Como digo, o IESP, com toda certeza, tá certo, é o maior colaborador dentro do município de Cabedelo dessa lei. Somos um dos maiores contribuintes do ISS dentro do município de Cabedelo, que para a gente é um motivo até de grande satisfação estar contribuindo com a economia desse belo município. Essa lei é um instrumento moderno hoje para as empresas, para a iniciativa privada, na verdade, divulgar ações que ela, iniciativa privada, realiza, apoiando, incentivando a cultura, como é o caso especificamente. Então, é uma coisa que a gente quer sempre participar, é algo que está na política da nossa empresa, e a gente quer ver sempre, aqui, quem está em Cabedelo, ações desse tipo prosperando. Ao longo desses 10 anos, a lei tem propiciado a produção de mais de 106, 107 projetos culturais nos mais diversos segmentos artísticos da cidade. São projetos na área de música, dança, folclore, artes cênicas, projetos na área também de patrimônio, de artes plásticas e literatura. Todos os bairros da cidade, praticamente sem nenhuma exceção, tiveram apoio financeiro através desta Lei de Cultura, que hoje é o principal mecanismo de apoio cultural da cidade de Cabedelo. Temos já, com 10 anos da lei, N materiais, vários materiais que já foram
preparados, que já foram colocados à exposição e que já são de acesso a todas as pessoas. O projeto de lei incentiva projetos em diversas áreas. A primeira delas, na área da dança, na área de teatro, na área do circo e na área da ópera. Todas essas partes citadas, elas são vinculadas ao trabalho corporal cênico. Fui contemplada pela lei em 2002 com o projeto Chove Contos, um projeto de montagem do espetáculo teatral, que na contrapartida a gente oferecia oficinas, além das apresentações, oficinas para os alunos da rede municipal, como expressão corporal, musicalização e manipulação de bonecos. Dentro dessa oficina descobrimos pessoas maravilhosas e talentos aqui em Cabedelo, a exemplo do Heráclito Cardoso, que foi aluno também da oficina. Por se tratar de um texto aberto à inserção da história que você quisesse, assim, então colocamos muitas histórias aqui da terra, né? Então a aceitação das pessoas assim foi maravilhosa, e principalmente dos professores, porque a gente trabalhava com literatura. Na verdade, a gente sempre fez teatro com a garra, né? Mas quando você tem um apoio, as portas se abrem mais, né? Você tem uma possibilidade até de chamar pessoas para dar oficinas, que foi o que a gente fez, não só a montagem, né? Mas os objetivos da gente começam a ampliar. O segundo projeto foi o projeto do GETAB, que nós fizemos aí um Alto de Natal, né, que foi um espetáculo que aproveitou o resultado já de uma seleção de atores, fizemos algumas oficinas e aí montamos o Alto de Natal aqui na Fortaleza de Santa Catarina, com a participação também de atores de Cabedelo, estudantes das escolas públicas de Cabedelo, e montamos esse trabalho, que é um trabalho que o GETAB vem fazendo há anos, né, e é um trabalho que a gente apresenta no início de janeiro, que está dentro do contexto que é a Folia de Reis, ou de Reis, que também no nosso espetáculo tem a visita dos Reis Magos, né, a manjedoura. Este é o Rei de Israel, que livrará o mundo do pecado. Não sabia onde encontrá-lo, mas a estrela parou, e ao aproximar do estábulo, pensei que estivéssemos enganados. Agora vejo que a justiça de Deus não poderia ser de outra maneira. Não na glória, mas na humildade. Sua Alteza, trago-te ouro. Antes, a gente sempre montou isso com recursos de amigos, do próprio grupo, mas nesse momento do projeto foi um outro projeto muito mais bonito, porque a gente contou com mais recursos da Lei Padre Alfredo Barbosa e investiu melhor no figurino, nos cenários. Fizemos uma gravação que até então não tínhamos essa gravação. O espetáculo antes era montado no Teatro Santa Catarina, e desta vez nós montamos lá na Fortaleza. Então, um espetáculo que cresceu assim, eu diria assim, 100%, graças ao incentivo da Lei Padre Alfredo Barbosa. Alegra-te, cheia de graças. Meu Deus, que saudação é esta? O Senhor está contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Tu ficarás grávida e darás à luz a um menino, que será o Filho de Deus. Mas como será possível conceber um filho, se ainda não sou casada? O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder de Deus lhe cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo menino que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo. Tu deverás chamá-lo de Jesus. Uma segunda área, ela trata de todo o contexto visual, onde o artista produz o seu quadro, onde o artista produz a sua obra a nível de gravura, onde ele pode utilizar
gravura em metal, alto relevo, gravura em madeira. Aqui também incentiva a parte da fotografia. Tem a numismática, que é voltado para a questão da coleção de moedas, e a filatelia, que é voltado para a questão da coleção de selos, né, o trato com selos. Meu projeto propôs uma documentação fotográfica sobre a pesca artesanal no município aqui de Cabedelo. Eu sou fotógrafa paulistana, estou aqui há 4 anos, né? A beleza natural daqui me seduziu, assim, em parar e desenvolver um trabalho sobre essa atividade tradicional. Foi uma experiência muito rica, assim, porque, bom, tem muito pescador artesanal aqui desenvolvendo a pesca, assim, mas eles não querem isso para os filhos, né? Então já é uma atividade meio em descontinuidade. É uma atividade assim muito ligada ao meio ambiente, à natureza, com uma relação de equilíbrio, de harmonia, de sustentabilidade, e eu procurei valorizar, enfocando isso exatamente, essa interação harmoniosa do homem com a natureza. O trabalho foi exposto na Fortaleza Santa Catarina, né, com um evento que foi bem repercutido, bem aceito pela comunidade, as pessoas gostaram muito, eu gostei muito do resultado. Enfim, levei os pescadores para conhecer a Fortaleza e foi uma experiência rica, foi muito bom. O terceiro tópico é o tópico da literatura e de obras de referência. O proponente poderá aqui nesse tópico apresentar sua proposta de livro, na prosa, na poesia, então nas diferentes formas de literatura. É aqui onde se enquadram livros artísticos ou como também livros que retratem de certa forma o contexto histórico de Cabedelo. É aqui onde a lei incentiva, onde a lei permite que o proponente possa entrar com um projeto a nível gráfico. Apesar de todo o desenvolvimento tecnológico hoje, né, a questão do material impresso ele ainda é muito vigente e é o mais acessível a todas as pessoas. Tivemos um projeto beneficiado pela Lei Padre Alfredo Barbosa, um projeto literário chamado de Gemas do Pensamento. É um projeto que compreende várias poesias, muitas delas inspiradas em vivências pessoais. Nós esperávamos realmente que os nossos objetivos fossem atingidos com a aprovação do projeto Gemas do Pensamento. E essa expectativa foi superada, porque ela não só fez com que o projeto, que até então era um sonho, fosse realizado, mas ela abriu novos horizontes. Nós encontramos outras pessoas que tinham já material escrito e depois do nosso trabalho nos procurou para pegar informações sobre a lei. E hoje também são escritores, tem também outros projetos também beneficiados pela lei. Depois que você faz o primeiro, você nunca mais quer parar.
O outro item, o quarto item, vinculado à questão da música. Aqueles grupos ou aquelas pessoas que desenvolvem a atividade de música podem ser beneficiadas nesse momento, simplesmente para uma apresentação, e nesse momento pode até incluir como um projeto de circulação de uma amostra do seu trabalho musical. Não tem necessariamente que ser uma discografia ou um outro tipo de impressão. Pode ser enquadrado também aqui, por exemplo, a aquisição de instrumentos musicais, né? Quer dizer, todo ato que for vinculado à questão musical pode ser enquadrado aqui nesse item, que ele é colocado de forma isolada e ampla. O projeto Banda de Música 12 de Dezembro ele já é um produto da ACC, que primeiramente foi para o Ministério da Cultura e foi passado pela seleção, e no projeto Banda já Funarte ele foi aprovado, e Cabedelo teve a felicidade de ter o kit Funarte, que era um kit composto por 18 instrumentos, no qual a Funarte distribuía nessa época para várias cidades, tanto no estado da Paraíba como a nível Nordeste. E, posteriormente, com a criação da Lei de Incentivo à Cultura Padre Alfredo Barbosa, a ACC colocou um projeto na lei, no qual ela pedia ampliação dos instrumentos e que a gente teve a felicidade de ser aprovado. O projeto, a banda passou de 18 instrumentos dobrou, né, praticamente, aí a gente foi para 36 instrumentos, hoje a gente tem na faixa nos 40 instrumentos, compondo aí a Banda de Música 12 de Dezembro. Quando eu comecei o projeto, eu nem estava afim muito de fazer, mas graças a Deus teve tanto incentivo, né, pessoal da direção lá do Forte, que eu fiquei empolgada e fiz esse projeto. No começo eu não tinha muita fé que fosse sair, né, porque tinha sido o primeiro, nunca tinha nem visto falar, e foi o primeiro projeto que eu fiz. Mas graças a Deus, para minha surpresa, só passou, eu pensei que ia passar ano, mas não. Dentro de 3 meses eu tive logo o resultado, depois que lançou o projeto. Gravei o CD de uma pessoa, sempre a gente ia às noites, o Tadeu Patrício era quem nos levava, nos trazia. Foi meu diretor musical, que eu mesmo foi quem fiz questão. Eu fiz junto com a família também, que não só foi eu só, né? Junto com a minha família, teve um lançamento. No lançamento foi uma maravilha. Muita gente de João Pessoa, da Fujop de João Pessoa, pessoas ilustres, né? Foi aqui no Teatro Santa Catarina. Para mim foi uma coisa maravilhosa e fiquei muito reconhecida. Depois disso já fui chamada para ir fazer trabalho em Brasília, né? Fui reconhecida agora, como o ano passado, nesse projeto do Banco Real, né? Que é um trabalho que ele faz com a terceira idade, pessoas de 60 anos acima, diante de tantos os outros que eu já tenho sido reconhecido, Coco de Roda e Ciranda do Mestre Benedito. O primeiro projeto que nós colocamos na lei foi do Musipoc, que
que foi uma entidade que reuniu um grupo de compositores. Nós fizemos um CD em Cabedelo, lançamos na cidade, lá no Teatro Santa Catarina. Foi um CD que a gente divulgou e continuamos divulgando o nosso trabalho com a participação de compositores da cidade e artistas, cantores da cidade. Uma forma que a gente tinha de dar continuidade a um trabalho que anteriormente a gente começou no primeiro CD que fizemos aqui em Cabedelo com o apoio da Prefeitura Municipal de Cabedelo, onde a administração, através da Associação Artística Cultural de Cabedelo, que coordenou esse projeto, e nós participamos do primeiro CD. 5 anos depois, a gente lançou o segundo CD, que foi Coletânea Musical de Cabedelo, com a participação também de diversos artistas. É um CD que tem cantor de forró, música romântica, tem marchinha de carnaval, música MPB e por aí vai. No quinto item temos produção cinematográfica, videográfica, fotográfica e discografia. Nesse sim, está bem direcionado à questão da gravação e da perpetuação dessas atividades através desse nível de registro, de qualquer um desses níveis de registro. Então, no item anterior, o item de música, ele era amplo e não tinha essa especificidade. Nesse item, sim, já consta o direcionamento, o objetivo. Nesse item é o de preparar o registro do material, seja ele em qual nível for. Inicialmente, o projeto de cinema da CC, ele teve o apoio do programa Cine Mais Cultura do Ministério da Cultura. Esse projeto acontece mensalmente na Fortaleza de Santa Catarina, onde é a sede da ACC, da Associação Artística Cultural de Cabedelo, né? E ele engloba principalmente filmes nacionais e curtas. Na verdade, partiu da necessidade do Ministério da Cultura em divulgar os filmes nacionais, toda a produção nacional nossa, que é tão rica e valiosa e que é pouco assistida, principalmente por nós brasileiros. Através da Lei de Incentivo à Cultura do município de Cabedelo, nós conseguimos o apoio para a aquisição de materiais que nos possibilitam fazer a circulação desse projeto. A intenção é levar esse projeto da CC para as escolas e para as cidades onde a linguagem cinematográfica ainda não chegou. A escola piloto para esse projeto se chama Marizeuda Lira, que começou esse ano e que está tendo uma boa aceitação por parte do alunado. A gente já levou esse projeto também circulando para outros municípios. Então a lei teve um apoio fundamental porque possibilitou que esse projeto pudesse circular, principalmente em nossa cidade. O meu projeto, que foi aprovado pela Lei Padre Alfredo Barbosa, através da COMIC, a Comissão Normativa de Incentivo à Cultura do município de Cabedelo, é o projeto Tia Beta Contos e Lendas, baseado em outro projeto da lei, Tia Beta Conta Contos e Lendas, que é um livro que foi realizado pela própria Tia Beta. E o meu projeto ele tem o intuito de passar do papel para o audiovisual esses contos de Tia Beta, que são contos maravilhosos, que nem todas as pessoas, infelizmente, do município tiveram acesso a esse material. E assim como eu, muitas pessoas em Cabedelo sabem da existência de Tia Beta, mas não sabem quem foi Tia Beta e quais as histórias de Tia Beta. E esse projeto vem justamente isso, vem trazer, resgatar essas histórias do livro para o audiovisual. Com essa transição para o audiovisual, esperamos abranger a maioria dos jovens do município. Como está bem no projeto, que nosso objetivo é de levar às escolas públicas esse DVD para que as crianças possam ter conhecimento desse trabalho.
O sexto item é folclore e artesanato. Aqui são beneficiados os artesãos, aquele que manufatura a sua peça, é disso que ele sobrevive. Ele sobrevive da sua produção artesanal, né? Claro que cada peça que ele faz é única, porém a lei beneficia o artesão no que ele pode trazer em termos de melhoria no seu material, financiando, por exemplo, a compra de material, financiando também oficinas onde ele possa gerar sementes ou criar novos artesãos a partir daí, né? Não é só simplesmente o do fazer o objeto do artesão, mas ele também pode, de certa forma, através desse financiamento, ser também um empreendedor e um gerador tanto de renda como um gerador de novas sementes dentro dos produtos ao qual ele trabalha e ao qual ele se vincula. Os artesãos não tinham incentivo nenhum, não tinha pessoas que lutassem por eles. Aí a gente resolveu ativar a associação, acho que faz uns 6 anos isso, e ficamos lutando para conseguir recurso para manter os artesãos juntos, unidos, trabalhos. Aí foi daí que surgiu a lei, né, de incentivo à cultura, e a gente resolveu fazer projeto para participar. Então, para a associação foi maravilhoso, a gente fez um projeto, fomos bem atendidos, montamos uma sala lá na Fortaleza, Santa Catarina. Hoje, na associação, temos 85 artesãos, né, em atividade e mais alguns que não estão diretamente na atividade, mas estão cadastrados. Então, eu consegui colocar esses alunos, né, da minha comunidade, que hoje trabalham comigo, e através dessa lei, eu dou emprego para esses meninos que hoje ganham salário. Mas a principal atividade da minha oficina é o osso de boi, a quenga de coco e o chifre de boi. A gente trabalha com esse material, que hoje é exportado para 12 países aqui da cidade de Cabedelo, que muita gente não sabe, né? Pulseiras, colares, brincos, anéis, e que são também utilizados a pigmentação com produtos naturais, como chá de canela, urucum, babosa, pó de carvão, de churrasco, né? Hoje estamos trabalhando nas escolas, viu? Levando o artesanato direto à escola. Já fizemos em 2 escolas lá no Recanto do Poço, para mostrar o trabalho de artesanato, e hoje nós temos várias escolas nos procurando para que a gente dê esses cursos de artesanato na escola aos adolescentes. O meu projeto teve vários temas, certo, que foram beneficiados. Em 2004 a gente teve, o nome do projeto foi Os Três Santos, que são os santos padroeiros. Foi o primeiro ano que eu usei o projeto. Não conhecia o projeto, de falar, mas não conhecia. Então, quando surgiu a oportunidade de poder usar o projeto, eu usei. Então, são 3 anos que eu estou usando o projeto. Eu acho que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, sabe? Então, este ano a gente fez o último projeto, que foi para comemorar os 10 anos da nossa quadrilha. Ajudamos pessoas que realmente não têm condições financeiras de patrocinar o seu próprio figurino. Eu não tinha condições de pagar um trio, então o projeto beneficiou a mim, a toda essa despesa que eu tenho. O nosso projeto foi o primeiro encontro de Capoeira Angola, Litoral e Brejo. Trouxemos o pessoal do Brejo, o pessoal de Areia, Pilões, Arara, para conhecer a nossa cidade e participar do nosso encontro. Primeiro encontro de Capoeira Angola, a arte que promove emoções. Foi de grande valia para todo mundo, para todos nós, aqui do litoral, onde foi mais um intercâmbio de Litoral e Brejo, trazer mais para um pouco trocar de experiência entre eles e o pessoal aqui da cidade de Cabedelo, que já diz o nome, já diz primeiro encontro, então
foi um momento ímpar para a gente aprender e transmitir a nossa arte, que traz emoções para a gente. A gente desenvolve o trabalho desde 89, mas foi uma oportunidade onde a Comic financiou, custeou a vinda dos mestres de Salvador que trouxemos para cá. Questão de passagem, cachê, alimentação, as camisas do próprio encontro. Então, assim, veio muito a somar com a gente. Esse foi o primeiro, né? Esse, se Deus quiser, muitos virão. O projeto é um CD, né? No caso, foram 2 CDs de Lapinha, que assim era o grande sonho nosso de gravar esse CD para deixar um registro. Porque para mim, quando eu dançava, quando eu era mais jovem, né? A gente tinha muitos músicos, a maioria hoje já faleceram, então nós não temos músicos jovens que participam do grupo para tocar. Então a preocupação minha e da minha avó era justamente isso, deixar um registro para as futuras gerações. Depois do CD, assim, a gente teve uma divulgação do grupo. Ele já existia há muitos anos, mas assim, pouquíssimas pessoas conheciam, entendeu? Só o povo aqui mesmo de Cabedelo. E quando a gente gravou o CD, a gente fez o lançamento em algumas emissoras de TV. Aí começou a divulgar, a gente começou a receber mais convites para se apresentar em outros lugares. Quando eu comecei essa Lapinha, eu comecei com roupa de papel. E hoje, graças a Deus, tem tudo, graças a Deus. As pessoas que participaram, os músicos, todos daqui de Cabedelo, certo? E o pessoal que cantou também, todos de Cabedelo, e também são pessoas do grupo, né? A gente não pegou ninguém de fora. E a gente ganhou a divulgação, né, também do grupo para a cidade, assim, para Paraíba, né? Quando a gente apresentações de escola ou lugar que eles dão um tempo curto, a gente faz com o CD. Eu seleciono a música que eu quero naquele dia e a gente faz. O importante nosso não é a questão do dinheiro, é dançar, né? A cultura popular é isso, você faz com amor. O outro item trata do patrimônio artístico-cultural, seja ele histórico, seja ele arquitetônico, arqueológico, ou bibliotecas, museus e arquivos. Trata-se aqui da preservação não só do conhecimento solto, mas sim do conhecimento, da perpetuação de um conhecimento, não só a nível literato, como também a nível de material estrutural, como por exemplo ruínas, casas mais antigas, fortaleza, no caso aqui em Cabedelo. Aqui a lei abre espaço para todo tipo de criação, onde você pega a estrutura arquitetônica e mantém essa estrutura arquitetônica, e inclusive pode transformar essa estrutura arquitetônica numa forma de conhecimento. Projeto Colorindo Seu Bairro, que fica ali em Camalaú, na Avenida São Sebastião, tinha assim a intenção de
de modificar a cara daquela avenida, né? Uma porta de entrada, né, para um outro lugar, principalmente assim para Lucena. A gente colocou um mosaico, né? Direcionou imagens de pessoas. Faltava alguma direção do olhar, né? E nessa ideia, eu e a Lindovaldo, né, começou a traçar um plano para que as pessoas não vissem somente bancos e árvores e pessoas, e sim algo que também completasse justamente a ideia, que era direcionar o olhar para uma coisa colorida, né, mais benéfica ao olhar. Cada instância que a pessoa passava via uma coisa relacionada ao bairro. Por isso que a gente não só coloriu, como mostrou a cara do bairro, né? Que a gente queria justamente era dar essa dimensão ao lugar que a gente morava. Entende-se por humanidades todo aquele conhecimento que é retirado do homem, transformado em conhecimento e devolvido para o homem. Então, todo conhecimento nas diversas áreas em que o ser humano possa atuar, no setor psicológico, antropológico, educacional, artístico, estético, em que vincule essa busca do conhecimento, essa troca do conhecimento, transforme e devolva isso de uma maneira porque não acadêmica, ou de uma maneira simples, mas desde que esse conhecimento seja colocado de uma forma clara, aí entram todas as ciências que tratam na questão humanidades. Na verdade, vários projetos já apresentados podem se enquadrar na questão humanidades, já que trazem do conhecimento popular, aquele conhecimento do homem, que é transformado, de certa forma trabalhado e devolvido ao homem com conhecimentos adicionais, fazendo com que haja uma ampliação desse nível de informação. Nós registramos, né, a história do aprendizado da gente junto com os mestres antigos, principalmente Hermes de Nascimento. Então nós tínhamos um aprendizado de 2 anos, aprendemos esse trabalho do foguete da Nau Catarineta, e aí a gente se preocupou em registrar isso, né? Pelo menos em voz. Nosso segundo projeto agora é registrar isso em imagem, porque precisamos fazer isso em imagem. Mas registramos com o espírito de como a gente aprendeu esse trabalho. Todas as jornadas, são 4 jornadas, são 44 músicas. A gente registrou isso da forma como aprendeu, com a musicalidade de Cabedelo da Nau Catarineta. Então gravamos 1000 CDs que foram lançados na Fortaleza para registrar esse momento da memória do povo, que é a Nau Catarineta, que é um espetáculo de teatro, que é um alto popular muito bonito, que é uma ópera, né? É uma musicalidade magnífica, e a gente não pode deixar isso perder, Cabedelo perder isso, já que é uma das primeiras atividades da Paraíba. Essa Nau Catarineta que surgiu aqui na cidade em 1912. Então a gente não podia perder essa memória humana, porque era um grupo de pessoas idosas que foram, né, ficando mais velhas, e esquecendo de colocar a criança e juventude, que é uma preocupação nossa, né? A gente
sabe que fazer cultura não é fácil e que a gente tem N motivos para que as pessoas vão deixando de participar, vão se afastando cada dia mais. Então a ACC, dentro de suas atividades, criou também o projeto do Núcleo de Inclusão Digital, que é o núcleo de informática, também apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura, no qual a gente disponibiliza aulas de informática para o pessoal da rede pública de ensino, pessoal da comunidade local e todas as pessoas que nos procuram e fazem parte desse projeto. O 9º item trata de rádio, televisão educativa, sem fins lucrativos. Esse item ele é interessante porque vivemos hoje um momento de amplitude comercial em relação à questão da televisão. Só que você pode trazer todo o conhecimento e transformar isso em uma programação. Se eu quero fazer uma filmagem, eu posso também fazer uma série. Então eu posso também utilizar esse espaço, esse item como um registro, eu posso transformar esse item como um processo. Então não é simplesmente como um trabalho de um DVD, onde você registra aquela atividade. Você vai registrar a atividade, ela já está lá guardada, mas você também vai divulgar de forma massificada. O 10º item é voltado para pesquisa e documentação. Se você vai fazer um livro, esse livro pode se enquadrar tanto no item anterior citado, que fala sobre a parte da literatura, da produção literata, mas também pode ser incluído nesse item como acervo de documentação. Então você pode fazer um levantamento histórico, uma pesquisa histórica em relação ao contexto que você se propõe e fazer todo o levantamento a nível de documentação, fazendo com que você tenha o registro. Só que não é o registro poético, não é o registro literata, e sim aí passa a ser um registro como documentário, ou seja, um registro como conhecimento resgatado, adquirido e obviamente repassado. Exemplar cultural é um tipo de coletânea também, né? Que faz com que todos os artistas, que a gente entenda que na cidade ela, né, tem uma representação. Esse catálogo é quase como um livro, né? Claro, no que vai folhear, vai folheando toda uma mensagem, né, de cada compositor, artista dentro da comunidade. O exemplar justamente ia mostrar um guardar, né, dessas pessoas, quem era o artista, porque a gente na comunidade é diferente, a gente conhece, mas assim, escrito, imagem, registrado, não existiria se realmente não houvesse esse exemplar. Ele vai ter justamente uma ideia de complemento visual e registro histórico justamente dessas pessoas que passaram pela nossa comunidade. Veja, cada tópico tem sua especificidade. No entanto, não quer dizer que uma atividade seja específica só de um tópico. Ela pode ser de um tópico, de 2, de 3 tópicos. Então, o projeto, de repente, ele não tem a necessidade de se enquadrar em apenas uma coisa. Ele pode se enquadrar em mais de uma. A partir do momento em que eu vou lançar o meu projeto, dar a proposta do meu projeto, então eu preciso saber exatamente a que áreas, que não é necessariamente apenas uma, a que áreas ele pertence ou onde ele possa se enquadrar. Então, dentro dessas 10 áreas citadas, essas 10 áreas elas abraçam todo tipo de proposta, que vai desde o artístico até o histórico, que vai desde o registro até o documentário. Sinto-me honrado de poder estar dando esse depoimento e de ter, nos últimos 30 anos, participado da história, não só da Lei Padre Alfredo Barbosa, não só do projeto Arte e Cultura Catarina, mas da história do município de Cabedelo, que tem a honra de ser cidadão cabedelense. Eu fico bastante feliz, espero que essas pessoas continuem lutando, porque não é fácil fazer
cultura é difícil, você tem que ter amor, tem que parabenizar a todas essas pessoas que tiveram essa iniciativa. A Lei de Incentivo à Cultura de Cabedelo, ela representa uma vitória para toda a classe artística cabedelense. Para mim, é uma das conquistas maiores que a classe artística teve, né? E é quem dá suporte, o maior suporte, a toda a produção cultural que emana da cidade. Eu tive a oportunidade de ser vice-presidente da lei e também conselheira. A classe artística de Cabedelo agradece de uma forma assim ímpar a todos que contribuíram para a aprovação dessa lei, para a realização efetiva dessa lei e para todos aqueles que se doam a essa lei. Com o incentivo da lei de incentivo à cultura, com o estímulo que ela dá, ela permite com que pessoas que poderiam passar o resto da vida no anonimato, poderiam deixar de produzir para o município, hoje terem condições de deixar um legado cultural para a cidade. Eu sou muito feliz porque eu sou artista de Cabedelo. Apesar de eu ser da universidade, mas aqui de Cabedelo, eu sou artista de Cabedelo, gosto do trabalho que faço e há oportunidade para todos. Então, quem quiser participar da Comic vai ter uma grande chance de crescer como artista e de divulgar o seu trabalho. Eu só sinto prazer quando eu falo dentro da lei, assim, quando a gente procura e faz com que a lei ela absorva a ideia de intenção de não é beneficiar o artista somente, mas é acreditar justamente naquela ideia que você quer compor. Olha, pode executar, que ele pode ser seu. E aí não passa só a ser seu, e sim nosso, né? Porque quem ganhou foi a cidade, na verdade. E de parabéns à Comic, de parabéns aos patrocinadores de Cabedelo que investem em todos os projetos, de parabéns à Prefeitura pela sua sensibilidade em todo momento de aprovar no orçamento essa lei, né? A comissão que avalia, os artistas que procuram, é uma forma democrática da gente fazer a cultura avançar. Essas quadrilhas juninas estão aí, os blocos de carnavais, os livros, os poetas, os atores de teatro, o pessoal de música, artesanato. Acho que tem de parabéns todo mundo e vamos continuar, vamos dar mais recursos para essa lei, porque com isso a gente vai dando dignidade aos artistas de Cabedelo, né? E vai divulgando nosso trabalho, vai alimentando a alma do povo que precisa. 10 anos se passaram e a cultura da cidade de Cabedelo criou bases sólidas para o seu real desenvolvimento. Os agentes culturais, os governantes, os empresários, a sociedade como um todo, unidos, como raramente se vê, rumo ao engrandecimento coletivo. É, sem dúvida alguma, uma vitória do povo para o povo. Lei 963/99. A Lei de Incentivo à Cultura do município de Cabedelo. A Lei Padre Alfredo Barbosa. O que nos espera nestes próximos 10 anos?